Graça e paz, graça e paz, desculpa, bom dia. Que o Senhor esteja nos dirigindo mais uma vez na nossa campanha, na nossa jornada de oração, nesses dias tão especiais que é os dias dessa nossa campanha de clamor pela cidade. Nós exaltamos o nome do Senhor por esse grande privilégio de poder ser nesse tempo canal de bênção para as nossas cidades, orando a Deus, buscando a presença do Pai. Outra coisa que é importante é pensar que é maravilhoso quando Deus coloca em nós, coloca na nossa vida, no nosso coração, uma visão real da situação, do ambiente em que vivemos, do lugar onde vivemos. Os dias vão passando e nós vamos convivendo com o ambiente, e a nossa tendência é nos adaptarmos ao ambiente. Você pode reparar que nós somos assim. Nós somos seres muito adaptáveis. Por exemplo, antes de eu vir para Rondônia, eu morava num lugar onde era bastante frio. Está aqui a irmã Darlete, meu irmão Ezequias, graça e paz, irmãos, dizendo que estão em Campo Grande. Deus abençoe a obra aí. Deus abençoe. Vamos restaurar essa cidade também. Então, a cidade de onde eu vim era muito fria. Quando estava alcançando seus 20 graus, 20 e poucos graus, todo mundo já estava sentindo calor. Então eu saio desse ambiente e venho para Rondônia, e em Rondônia, quando está fazendo 20 graus, está muito frio. Então nos primeiros dias principalmente, até hoje ainda sente muita diferença, porém, naqueles primeiros meses foi muito difícil, até que nós começamos a nos adaptarmos, e hoje quando faz 20 graus aqui em Rondônia, nós também sentimos frio. Nós temos uma condição de adaptabilidade muito grande, e isso diz respeito também à nossa vida espiritual. Nós chegamos em um determinado lugar e nós então olhamos e vemos muita coisa fora do lugar. Muita gente precisando de Jesus, muita gente indo para o inferno, muita gente sofrendo, mas nós vamos nos acostumando, nós vamos vivendo no meio, e daqui a pouco nós não estamos mais nos importando. Aquelas pessoas que a gente via como alguém necessitado e sofrido, ele já se torna invisível para nós e nós não vemos mais, nós nos adaptamos, e nós temos que tomar muito cuidado para não vivermos de tal forma que concordemos com a situação do nosso tempo, do nosso lugar, e saber que muitas vezes também nos acomodamos pelo fato de que nós temos um lugar onde nos encontrarmos, temos um povo já formado, e nós também temos uma outra situação, é que nós já entregamos a nossa vida a Jesus, para nós está tudo certo. Isso muitas vezes faz com que nós pensemos até mesmo que somos melhores do que os outros, e daí por diante. Então nós temos um perigo, nós corremos o risco de nos adaptarmos de tal forma que não nos importemos mais, que não nos preocupemos mais com aqueles que estão precisando e com os muros quebrados. Se você for analisar bem, aquele povo que reconstruiu o muro
era o povo que estava morando lá. Neemias foi, levou mais alguém, mas o povo estava lá, estava vivendo entre escombros. Mas eles estavam convivendo já com os muros quebrados e tal. Então, quando Neemias sabe da notícia que a cidade está naquela situação de calamidade, ele se desespera, ele chora, ele jejua, ele ora, ele sofre. Mas o povo que está lá, o povo parece que está se acostumando já com a situação. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Você vê que Neemias, por exemplo, de uma certa forma, em algum momento ele foi convocado, ele foi chamado para ser, por exemplo, governador. E ele não quis nem mesmo utilizar dos direitos de um governador para quem não se acostumasse. A Bíblia vai dizer que nós não devemos nos conformar com esse mundo, nos conformar. Então nós devemos ser, na verdade, um bando de inconformados. Hoje eu quero ler o último versículo do capítulo 5 de Neemias, para meditarmos aqui um pouquinho. E eu queria chamar a sua atenção para algo que tem tudo a ver com o que estamos falando, porque na verdade cada versículo que lemos aqui no Neemias tem tudo a ver. Mas eu gostaria de dizer para você que esse versículo me chama muita atenção e me puxa as orelhas. É o versículo 19 que diz assim: lembra-te de mim. É uma oração que Neemias está fazendo. Portanto, a nossa pergunta de hoje é: eu posso orar? Eu tenho liberdade, eu tenho ousadia para orar da mesma forma que Neemias orou nesse versículo? Veja isso. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Ele está orando ao Senhor para lembrar-se dele. Mas ele diz qual é a razão, qual é qual é o porquê dele estar orando assim. E ele está falando ele está orando aqui com ousadia. Ele fala assim: olha, eu vou dizer para o Senhor por que eu estou pedindo ao Senhor para me lembrar de mim para bem. É por tudo que eu fiz. Lembra-te de mim para bem, meu Deus, e de tudo quanto fiz. De tudo quanto eu fiz. Quando nós vamos orar, será que nós temos já a liberdade para orar a Deus? Senhor, lembra de mim para o bem e lembra também de tudo que eu fiz por esse povo. Lembra de tudo o que eu fiz. Será que eu posso orar desse jeito? Senhor, lembra de mim para o bem e lembra de tudo o que eu fiz pela minha cidade, pelo meu povo. Será que eu teria essa ousadia de orar assim? Ou será que eu teria, vamos colocar, o direito de dizer assim? Será o que é mesmo que eu fiz a esse povo? O que é mesmo que eu fiz a esse povo de tal forma que eu posso orar do jeito que Neemias orou? Porque nós sabemos que Neemias orou e ele tinha direito, liberdade para orar assim, uma vez que nós sabemos que ele deixou a sua zona de conforto, ele deixou seu emprego, ele deixou seu lugar de segurança e foi enfrentar inimigo, foi enfrentar a luta, foi trabalhar em construção, em obra civil. Ele foi
se tornar uma pessoa como aqueles que estavam lá em meio aos escombros. Ele não quis nem mesmo comer o pão que era destinado aos líderes, aos governantes. Ele não cobrou dos seus irmãos. Ele se colocou na posição de pecador junto com todos eles. É uma outra questão. Nós olhamos para a nossa cidade e nós oramos a Deus pela nossa cidade como se nós não fizéssemos parte da cidade. Então a gente fala assim: Senhor, abençoe esse povo. Não é assim que a gente ora? Senhor, esse povo perdido, esse povo mau, esse povo pecador. Neemias, quando orou pelo povo, falou assim: nós pecamos, nós erramos, tem misericórdia de nós. Nós nos desviamos do Senhor. Porque na verdade, meus irmãos, outra coisa que vem ao meu espírito agora, na verdade, o grande problema da nossa nação ele pode ser resolvido. Mas da onde a gente está esperando solução? Dos governos, da justiça, da polícia. Sabe, a gente está esperando que a solução para a nossa nação venha do que chamamos de poderes. Domingo passado falamos um pouco sobre isso. Nós olhamos para essa situação e começamos a orar. Vamos orar então pelos governantes para que a nossa terra melhore. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus, quando está instruindo Salomão sobre Israel, ele fala uma coisa que vale tremendamente para nós hoje. Vai dizer o seguinte: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ele vai dizer assim: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, aliás, os pecados do seu povo, e então sararei a sua terra. Então, na verdade, a solução para a nação não está no perdão dos pecados da nação, mas dos pecados do povo de Deus. A solução para a sua cidade, para a minha cidade, está no perdão dos pecados da igreja do Senhor plantada na cidade. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e então sararei a sua terra. Então, na verdade, é preciso que a gente entenda isso. E Neemias está orando aqui, dizendo para o Senhor o seguinte: lembra de mim por tudo que eu fiz, lembra de mim e de tudo quanto fiz a esse povo. Olha só, a Bíblia vai dizer que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Anunciar o evangelho para a cidade é fazer o bem. Se importar com aqueles que estão marginalizados é fazer o bem. Amar as pessoas é fazer o bem. Cuidar das pessoas é fazer o bem. Ou seja, fazer o bem é não fazer o mal, é não destruir, é não abandonar, é não desprezar, é não julgar. E Tiago 4,17 diz: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, toda vez que eu deixo de fazer o bem, eu estou cometendo pecado. Então, quando eu orar pelo perdão dos pecados da minha cidade, eu preciso me colocar. Nós pecamos. E nós pecamos mesmo. Porque na Bíblia você vai ver falar de pecados, que são as falhas que cometemos no dia a dia, e vai falar do pecado. Por exemplo, a Bíblia fala do pecado que tão de perto nos rodeia. Que o Senhor, Ele nos purifica de todo o pecado. Então existe
o que é chamado de pecado e existe pecados no plural. O que são pecados no plural? São atos de iniquidade, atos de maldade, atos contra os princípios da palavra, e pecado que é a nossa condição humana desde que o pecado alcançou o coração do homem. Então nós não pecamos e por isso somos pecadores. Nós somos pecadores e por isso pecamos. Então nós estamos aqui vulneráveis a tudo isso. Então a Bíblia vai nos orientar o seguinte: você precisa fazer o bem, porque quem não faz o bem comete pecado. Então reconstruir os muros da cidade é fazer o bem. E isso está nas mãos do povo de Deus. Cuidar das pessoas, amar as pessoas é um mandamento, é uma ordem de Jesus para a sua igreja. Então quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É interessante que a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Provérbios 3:27, não deixe de fazer o bem. Provérbios 3:27. Deixa eu ler aqui para nós. Provérbios 3:27. Olha o que está dizendo. Não deixe de fazer o bem a quem precisa, estando em suas mãos a capacidade de fazê-lo. É interessante que na palavra do Senhor não existe nenhum momento que exija que você faça algo além do que você pode. Então, com o seu dom, com o seu talento, com a sua condição, você pode e deve fazer o bem. Então, fazer o bem inclui você se preocupar com a condição espiritual sua e da sua cidade. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim: é melhor padecer, é melhor sofrer fazendo o bem do que fazendo o mal. Então é muito melhor padecer fazendo o bem. Por exemplo, mais uma vez nós vamos lembrar disso. Neemias saiu da sua zona de conforto. Neemias deixou o palácio, deixou a segurança para sofrer. Sofrer com o trabalho, sofrer com as lutas que qualquer líder sofre, sofrer no embate contra o inimigo, sofrer ouvindo pessoas dizendo vamos desistir, vamos parar, não dá mais, sofrer vendo pessoas reclamar com ele que está faltando comida na sua casa, sofrer com pessoas que estão dizendo eu não vou trabalhar, eu não quero me submeter ao trabalho. Então ele estava sofrendo fazendo bem. E aí ele chega um momento que ele diz: Senhor, lembra de mim para bem e de tudo que eu fiz a esse povo. É interessante que Neemias não subiu num caixote, não subiu num lugar alto e disse para o povo: eu sou o cara, eu fiz o bem para vocês, eu fiz o melhor, eu dei o melhor de mim, agora por favor reconheça a minha posição, me respeite e me amem e cuidem de mim e me deem dinheiro. Não, ele vai para o Senhor e ele ora ao Senhor que lembrasse dele para bem. Então, o que nós queremos colocar aqui é que ele está dizendo que fez algo para o povo do qual seria muito especial para ele que o Senhor lembrasse disso.
É claro que nós não precisamos pedir ao Senhor para lembrar dessas coisas, porque nós sabemos que o Senhor se lembra e está vendo, e não apenas está vendo, mas Ele está fazendo, usando-nos como instrumento. E para finalizar, eu quero lembrar de um texto que está em Gálatas, capítulo 6, para nós orarmos. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e versículo 10. Olha esse texto. Ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Era exatamente isso que Neemias estava dizendo. Lembre de mim para bem e sobre tudo que eu fiz por esse povo. Porque ele entendia que a colheita dele, o grande prêmio dele, é saber que o Senhor estava lembrando. Não importa se ninguém mais se lembrou. Não importa se ele não foi elogiado, ganhou um prêmio, ganhou uma placa para colocar no seu escritório, que ele tenha ganhado uma menção honrosa, um diploma de honra ao mérito. Mas tudo que importava para Neemias e que deve se importar para nós é que Deus está lembrando. E ele fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quantas vezes nós começamos muito bem e nós começamos a desfalecer porque o peso é grande. Neemias está percebendo que o muro está avançando, está partindo para o seu acabamento, para o seu encerramento, e ele lembra disso. O verso 10 de Gálatas capítulo 6 vai dizer: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos, à família da fé. Eu gosto muito de olhar e de observar quando a Bíblia fala sobre essa questão de enquanto temos tempo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Você já parou para pensar sobre esse enquanto temos tempo? Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. A Bíblia vai dizer que nós devemos, no tempo que nos resta na carne, viver segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens ou a nossa própria vontade. Esse texto vai dizer assim: então, enquanto temos tempo, o versículo 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Enquanto temos tempo significa agora. Não temos mais o tempo que passou. E ainda não temos o tempo que virá e não sabemos se virá. Então, o enquanto temos tempo é como se ele dissesse assim: agora faço bem a todos. Faço bem a todos agora. Porque esse agora é o enquanto temos tempo. Então, meus amados e queridos irmãos, nesse tempo que nós estamos orando e buscando a face do Senhor pela nossa cidade, é enquanto temos tempo. Hoje é o nosso 44º dia de oração e nós estamos aqui
batalhando com o nosso próprio sono, batalhando com o nosso próprio cansaço, batalhando com o nosso próprio ânimo, batalhando às vezes, alguns se arrumando enquanto participa da live para ir para o trabalho, mas aqui estamos, buscando a presença do Pai, enquanto temos tempo. Então nós, assim como Neemias, devemos buscar um momento certo de poder orar como Neemias e dizer: Senhor, lembra-te de mim para bem e de por tudo aquilo que eu tenho feito por esse povo, ou que eu fiz por esse povo. Lembre de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Você já pode orar assim em relação à sua cidade, em relação à sua igreja, em relação à sua família, em relação à sua rua? Pense nisso. E eu creio que muito em breve todos nós teremos a condição, a possibilidade de orar como Neemias orou nesse versículo. Lembra-te de tudo que eu fiz a esse povo e lembra-te para o meu bem. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós exaltamos o nome do Senhor. Te agradecemos imensamente pelo fato de que o Senhor tem nos dado o privilégio de, enquanto temos tempo, fazer o bem. Enquanto temos tempo, nos importarmos com esse povo. Enquanto temos tempo, orarmos por esse povo. Enquanto temos tempo, fazer algo, agir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor levante o seu povo, aqueles, ó Deus, do seu povo, que estão, ó Deus, esperando ser servido como qualquer outro que realmente deve ser servido. A tua palavra diz que nós estamos aqui para servir, e o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele mesmo disse isso. E quantas vezes, ó Deus, eu quero, ao invés de fazer algo, eu espero que o outro faça algo por mim. Ao invés de eu fazer algo pelos governantes, eu espero que os governantes façam por mim. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa o nosso pecado. Nós estamos muitas vezes, ó Deus, cobrando de que alguém faça algo por nós, enquanto na verdade, assim como Neemias orou, nós devemos também, ó Deus, fazer algo por esse povo, a fim de que possamos orar assim como ele orou. Senhor, lembre-te de mim e de tudo quanto fiz a esse povo. Pai, no nome de Jesus, perdoa, meu Deus, por fazer tão pouco, ou muitas das vezes não fazer absolutamente nada. Perdoa muitas vezes, ó Deus, de eu me conformar em ver pessoas embriagadas, drogadas, perdidas no adultério, na prostituição, na homossexualidade. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, encher o meu coração de amor e de empatia, mas também, ó Deus, encher o meu coração de desejo que essas pessoas sejam, ó Deus, transformadas, visitadas pelo Senhor, amadas pelo Senhor, salvas pelo Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, que o Senhor Deus visite cada vida, que o Senhor Deus ministre sobre cada pessoa que faz parte do corpo do Senhor e desperta-nos para a tua glória. Desperta-nos, ó Deus, para entender que já somos alvos da sua bênção, já somos abençoados para abençoar, assim como o Senhor disse para Abraão, que ele tinha que ser bênção na vida das pessoas, que nós, ó Deus, nós entendamos que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais para sermos bênçãos por esse povo, para esse povo. Pai, no nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor venha, meu Deus, visitar cada pessoa. Eu clamo para que o Senhor salve a nossa cidade, liberte a nossa cidade, restaure a nossa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.
E se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor e sermos ministrados por mais uma palavra e orarmos a Deus pela nossa cidade. Hoje, para quem é aqui de São Miguel do Guaporé e região, hoje às 19h30 na IBCR temos nosso encontro de culto de estudo da palavra. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.